Oi, gente, tudo bom? A gente vai começar agora a nossa revisão para a prova de língua portuguesa, tá bom? Ó, lembrando que vocês vão perceber uma diferença entre o simulado e a prova. A prova tá bem mais objetiva, bem mais direta, bem mais fácil, tá bom? Isso para facilitar a vida de vocês. Bem, olha só, eu queria começar a nossa revisão falando sobre as diferentes áreas do estudo da nossa gramática da língua portuguesa. A língua portuguesa, gente, ela é dividida em áreas de estudo, tá bom? Professora, por que você está falando sobre isso? Porque lá na prova pode ter lá uma questão pedindo para você classificar morfologicamente ou analisar qual é a função sintática. Então, é por isso que é importante vocês entenderem a diferença de cada área de estudo da gramática, tá bom? Bem, vamos falar primeiro da fonologia. Essa área da gramática, né? Essa área de estudo da língua portuguesa, ela trata de todos os estudos direcionados para os sons. Então, quando a gente fala de sílaba tônica, acentuação, de dígrafo, hiato, ditongos, todos esses estudos sobre os sons da língua são voltados para a área da fonologia, tá bom? Morfologia, vamos falar sobre a morfologia. Essa área da gramática, ela vai estudar o quê? A forma, né? A própria palavra já nos sugere, morfo, que tem a ver com a forma, elogia, estudo. Então, esse estudo da forma tem a ver com a morfo, a forma das palavras tem a ver com a classe, né? A qual grupo essas palavras estão inseridas. Por exemplo, quando eu falo, gente, vamos classificar aqui a palavra cantar. A gente sabe que cantar é um verbo. Vamos classificar a palavra comigo. A gente sabe que é um pronome, tá bom? Então, a morfologia vai estudar essas classes gramaticais, né? Dentro da língua. Então, a gente pega a palavra isoladamente e vai estudar essa palavra de forma isolada, a sua classe gramatical. E a sintaxe, professora? A sintaxe vai estudar a função. Então, a sintaxe ela só pode estudar uma palavra quando essa palavra está inserida no contexto, interagindo com outras palavras. Porque a função, gente, ela só pode ser dada quando a gente fala na palavra interagindo com outras. Por exemplo, se eu falo assim, João chutou a bola. Gente, vamos dar a função sintática de João. Aí você vai falar, professora, no caso, João é o sujeito, né, dessa oração. Exatamente, gente, João é o sujeito. Se eu pedisse a morfologia, né, a classe gramatical, você ia me falar que é um substantivo. Se fosse aprofundar mais, substantivo simples, né? Mas sintaxe tem a ver com a função. E a função só pode ser dada quando essas palavras estão inseridas dentro de um contexto oracional. Semântica. Semântica é a área da gramática que estuda o quê? Os sentidos. Então, toda vez que a gente se volta para o sentido, a gente está falando aqui de metáfora, a gente está falando de elipse, né? Dessas questões do sentido, né, que as palavras assumem dentro da língua portuguesa. Então a gente está estudando a semântica, tá bom? Então é importante vocês diferenciarem. A professora pediu a classe gramatical é morfologia. Eu quero saber, dentro das 10 classes gramaticais que a língua portuguesa tem, qual aquela palavra faz parte? É um verbo? É um pronome? É uma preposição? É um advérbio? O que é aquela palavra? E sintaxe, a gente viu que tem a ver com a função. Então, eu quero saber, né, se é um termo essencial, um termo integrante, um termo acessório, e que termo é esse, né? Se é um adjunto adverbial, se é um sujeito, tá? Então, atenção a isso. Outra coisa, na nossa prova, né, eu vou lá destacar um termo e aí vou pedir para vocês a função sintática desse termo. A gente viu, inclusive, que os verbos, eles assumem também funções sintáticas. Então, se eu fosse perguntar para vocês qual a função sintática desse verbo gostar dentro dessa oração, o que é que vocês me diriam? É um verbo transitivo indireto, né, gente? Afinal de contas, quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então, gostar, no caso, esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto. Professora, por que indireto? Porque ele completa o sentido
ou perdão, ele é um verbo transitivo indireto porque ele pede um complemento com auxílio de uma preposição, tá? E aí, já completando essa análise sintática, eu diria que João é o objeto indireto e Ana é o sujeito simples. Posso dizer também que é o núcleo do sujeito simples? Posso, porque só tenho esse elemento dentro do meu sujeito e eu estou falando a respeito de Ana, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Na nossa prova também, eu vou perguntar a vocês sobre sujeito, tá? Então, é importante que vocês deem uma revisada nisso. Eu não vou fazer uma aula aqui sobre sujeito, porque isso é uma revisão. A gente já tratou desse tema, já viu sujeito, a gente já viu que são 5 tipos de sujeito e vocês vão classificá-los, tá bom? Se eu fosse perguntar, gente, qual é o sujeito dessa oração? Algumas matérias são difíceis de estudar. Eu separo o verbo, né, o predicado. Eu posso perguntar o verbo. Quem são difíceis de estudar? Algumas matérias. Então, eu tenho aqui um sujeito. Bem, eu tenho um sujeito com 2 elementos, algumas e matérias. Eu tenho aqui um pronome indefinido, algumas, e tenho um substantivo. Gente, olha só, eu tenho 2 elementos dentro do meu sujeito. Apesar de ter 2 elementos dentro do meu sujeito, eu estou falando só de matérias, eu não estou falando de outra coisa, eu não estou falando de matérias e livros, eu não estou falando de matérias e conteúdos, eu estou falando só de matérias. Esse outro elemento que vem aqui é o pronome indefinido, que ele vem para indefinir essas matérias, algumas, eu não estou dizendo especificamente que matérias são essas. Então, ele não conta como elemento de sentido dentro do meu sujeito. Eu tenho um único núcleo do meu sujeito, e se eu for classificar esse sujeito, ele vai ser um sujeito simples, tá bom? Sendo que o núcleo dele é matérias. Outra coisa importante, né, já que a gente está tratando essa questão do sujeito, é que às vezes esse sujeito ele vem acompanhado ou de um numeral, ou de um pronome, ou de um artigo definido ou indefinido, e esses elementos que acompanham o sujeito podem sim ser adjuntos adnominais. Vamos recapitular o que são adjuntos adnominais? Gente, o adjunto adnominal é aquele termo que dentro da oração ele acompanha um nome, um substantivo, tá? Para adicionar a esse substantivo uma informação. Não quer dizer que eles não possam ser retirados, tá? Se eu retirar eles do lado desse substantivo, não prejudica a compreensão, tá? Mas quando eu adiciono esses adjuntos adnominais, eu estou adicionando informação e assim melhorando a compreensão da minha oração, tá bom? Professora, quem é que pode ser adjunto adnominal? Eu posso ter adjetivos, né? Eu posso ter artigos, pronomes e numerais. Vamos analisar uma outra oração? Vamos lá. Gente, olha só, eu já falei para vocês, lembram da Bíblia que primeiro fez-se o verbo. Então, a gente sempre começa a análise sintática com o verbo, destacando ele, porque o verbo vai me dizer quem é o sujeito, quem é o predicado, se ele pede complemento, se ele não pede. Então, o verbo ali, ele é a parte mais importante da oração, afinal, sem ele não tem oração, né? Então, vamos lá. Eu já destaquei o meu verbo, tá bom? Eu vou perguntar a ele agora quem é o sujeito. Quem tem o medo do escuro? Eu, né, gente? Pelo amor de Deus. Temos aqui o sujeito. Olha só, eu tenho um elemento de negação aqui, ó. Que seria um advérbio se eu estivesse perguntando a vocês a classe gramatical dessa palavra. Mas, no caso, como eu tô perguntando a função, você vai me dizer que esse advérbio é um adjunto adverbial. Se quiser botar de negação, pode botar. Se não quiser, tudo bem. Tá? Eu tenho aqui um verbo, e esse verbo também tem uma função sintática, afinal de contas, quem tem alguma coisa, né? Então, é um verbo transitivo direto, porque precisa complemento. Se eu parar a oração aqui, gente, eu não tenho, você vai me perguntar o quê? Então, eu tenho que completar o sentido desse verbo. O que é que eu não tenho? Eu não tenho é medo, gente. Então, isso aqui vai ser o quê? O meu objeto direto, tá bom? E esse termo aqui? Ah, esse termo aqui. Eu vou só recapitular para vocês e vocês vão responder. Qual é o termo que completa o sentido de substantivos abstratos, advérbios e adjetivos, sempre com auxílio de uma
preposição. Como é o nome desse termo? Complemento nominal, tá? Complemento nominal, ele sempre vai estar completando o sentido de um nome, tá? Esse nome pode ser um substantivo, e se for um substantivo, gente, sempre vai ser um substantivo abstrato. Professora, eu não sei o que é um substantivo abstrato. Gente, substantivo abstrato é aquele substantivo que ele não depende de outras pessoas ou coisas para existir. Ou, perdão, ele depende de outras pessoas ou coisas para existir. Por exemplo, o medo, ele só pode existir se alguém sentir, não é verdade? Então, lembrem disso. Vamos dar continuidade à nossa análise sintática. Eu tenho duas orações aqui com predicativos do sujeito. Então, eu quero recapitular com vocês o que é um predicativo do sujeito. É aquele termo que está no predicado e dá ao sujeito uma característica, sempre ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Então, eu tenho aqui, ó, verbo de ligação, verbo de ligação. Gente, o verbo ser, ele sempre vai ser verbo de ligação, tá? Nunca ele vai ser um verbo acional, como a gente chama, né? Que é um verbo de ação. Então, verbo ser, seja ele em que tempo for, Ana é, Ana foi, Ana será, não importa. Sempre vai ser verbo de ligação. E o verbo parecer também aí está sendo um verbo de ligação. Predicativo do sujeito é aquele termo que está no predicado, tá? Eu tenho aqui sujeito e predicado. O termo está no predicado e dá ao meu sujeito o quê? Uma característica. Então, Ana bonita e Ana distraída. Tá bom? Ó, para você que não se lembra o que são verbos de ligação, eu vou fazer aqui, trazer uma manha, tá? Toda vez que você esquecer os verbos de ligação, você escreve ali, ó, cafés para dois, cafés P2, tá bom? Professor, o que são esses cafés P2? São os principais verbos de ligação, gente. Não quer dizer que não possa existir outros. Inclusive, tem alguns verbos de ação que se comportam, às vezes, como verbo de ligação. Mas esses aqui, quando você vê eles, é certo, provavelmente eles vão ser verbos de ligação. Tá bom? Eu vou explicar. Quais são eles? Continuar, andar, fazer, estar, ser, parecer e permanecer. Tá bom? Vocês lembram do café SP2 e vocês não vão esquecer os principais verbos de ligação. Lembrando, gente, que andar aqui, ó, ele tem que estar expressando um estado do ser e não a ação de andar. Por exemplo, Ana anda triste ou Ana anda feliz. Esse andar tá dizendo que Ana, ela tem estado, né? Ela tem estado feliz. Então, esse andar está expressando o estado do ser e não a ação. Quando andar expressar estado do ser, vai ser verbo de ligação, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês deem uma revisada nisso. Tem muita aula sobre análise sintática no grupo e também no YouTube. Então, é só vocês irem dar uma estudadinha, pegar umas atividades na internet para resolver que vocês vão matar a pau. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Eu desejo para vocês sucesso e bom estudo.